objetivo. Nomeado em homenagem a Thomas Simpson, que publicou o método do século XVIII, embora ideias semelhantes já existiam antes. Aplicações modernas, amplamente utilizada em simulações de computador, projetadas de engenharia e modelagem. Volta aí, Eric, por favor. Você tá vendo? Eu não tô... Tu tá passando muito rápido. Sim, agora. Pedindo para voltar, né? Não. Estimativa de erro. O erro da regra 3.8 de Simpson é proporcional a H elevado a 4, tornando significadamente menor do que os métodos mais simples, como a regra do trapézio ou a regra do ponto médio. É um método de integração numérica que utiliza um polinômio cúbico para aproximar a integral de uma função, oferecendo maior precisão em comparação com a regra padrão de Simpson. Pode passar. A integração numérica. Nós temos alguns tópicos que serão apresentados diante da apresentação, que é o que a regra de Simpson 3.8, os objetivos da regra de Simpson, a forma das regras de Simpson e a aplicação e as vantagens das regras de Simpson. Nós trouxemos uma pequena definição, né, do que é a regra de Simpson 3.8, que é uma técnica de integração numérica que fornece uma aproximação, mas precisa de integrais definidas. Ela é baseada na interpolação cúbica, utilizando 4 pontos em vez de 2. A regra de Simpson 3.8 é uma ferramenta poderosa para integração numérica, especificamente para soluções analíticas que não estão disponíveis ou são impraticáveis. Pode passar. Os objetivos. Aproximar as integrais definidas. Calcular o valor aproximado de uma integral, quando não é possível, encontrar a antiderivada analítica da função. Melhorar a precisão em relação à regra do trapézio. A regra de Simpson 3.8 é mais precisa que o trapézio e, em alguns casos, mais convencidas que Simpson 1.8, especialmente para os números de subintervalos e múltiplos de 3. Fornece uma técnica prática de integração numérica. Permitir de resultados confiáveis por meio de cálculos simples. Reduzir erros de aproximação. Utiliza uma interpolação cúbica de polinômio do terceiro grau. Fórmulas de regra de Simpson 3.8. Nós temos um exemplo de fórmula que é dada pela fórmula de uma integral, onde I é a aproximação da integral, H é igual a B dividido por A sobre 3, que é a largura do subintervalo, A e B, que são os limites inferiores, e I superior da integral. Fx é a função a ser integrada. Já foi. Continua ou é você? É você ainda. É a aplicação da regra 3/8. A aplicação da regra de 3/8. Para aplicar a regra 3/8, siga os passos abaixo. Divida o intervalo A e B em subintervalos de tamanho H, onde N deve ser o múltiplo de 3. Avalie a função fx nos pontos A mais HA mais HA mais 2. HA mais 2H e B. Substitua os valores na fórmula acima para calcular a integral aproximada. Aqui nós trouxemos uns exemplos de integrais com os valores aproximados. Pode passar. Agora sou eu. Agora sou eu.
Cadê? Por dessa, essa. É as vantagens, né? Vantagens, né? Vantagens da regra de Simpson, 3/8. Maior precisão. A regra ajusta polinômio de grau 3, proporcionando melhor representação da curva da função em comparação com métodos simples como a regra do trapézio. Eficiência computacional. Requer menos intervalos do que outros métodos para alcançar precisão comparável. Ampla aplicabilidade, adequado para problemas de engenharia física e economia envolvendo funções contínuas. Aqui está uma aplicação, né, da regra de um terço de Simpson na função x é aproximada por um polinômio de segundo grau no intervalo de integração AB. Já na regra de 3/8 de Simpson, aproxima-se a função por um polinômio de terceiro grau, de forma que são necessários 4 pontos para obter o polinômio de interpolação. Para obter os pontos, divide o intervalo AB em 3 subintervalos igualmente espaçados de H. Dessa forma, como a colega já tinha dito, esse é o princípio da fórmula de Simpson 3/8. E dessa forma, x0 é igual a x1 igual a mais 2h, x2 é igual a mais 3h e x3 é igual a mais 3h. Assim, o polinômio de terceiro grau P3 de x pode ser obtido pela forma de Lagrange. Aqui está um gráficozinho explicando o f de x e o P3x. Prestações mensais sem correção durante os primeiros 12 meses, e que as obras comecem ainda. Aqui está outro exemplo, né? Na continuação daquele lá de cima, que agora a gente vai pegar ele é integrado pelo método de Simpson 3/8. Aqui está lá bonitinha, né? Com P3x, dx, aqui fazendo integração, fazendo a derivação, aqui achando o erro, substituindo a derivada, né? Considerando x e h, onde tal pertence ao intervalo AB. Esse é o erro. Aqui embaixo, esse é o erro. De forma a diminuir o erro da regra de simples retável, pode aplicar a regra n vezes ao dividir o intervalo AB em 3n subintervalos, para n subintervalos de mesmo tamanho h. Então, aquela regrinha lá vai passar de h igual a b menos a sobre 3n. A cada 3 subintervalos, calcula-se a regra 3/8 de Simpson de forma a obter A1, A2, A3. Somando todas as áreas calculadas, obter a integral para a regra de 3/8 composta. Que é isso, 3/8 igual a 3h/8. E o erro pode ser calculado como o Ezinho lá igual a 3n de 80, que é o resultado da outra, né? F sobre 4, tal, H sobre 5, onde tal pertence a AB. Aí aqui está um exemplo feito no Scilab, com tudo bonitinho, lá a integral aproximada. Aqui outro exemplo feito no GeoGebra. E o glossário de tudo que a gente falou aqui, o que é integral, o que é subintervalo, interpolação cúbica e somatória ponderada. Essas referências.